Olá, galera do Biologicando! Vamos dar continuidade aí ao estudo do reino Metáfita, o reino Plantae. E nessa videoaula a gente vai falar especificamente sobre as briófitas. As briófitas que são representadas pelos musgos e pelas hepáticas. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse grupo? Bom, uma das características marcantes das briófitas é o fato delas serem de pequeno porte, são pequenininhas. Isso por quê? Isso por elas não apresentarem vasos condutores de seiva. São plantas avasculares, ou seja, as briófitas não apresentam nem o xilema, nem o floema, que são aqueles vasos que transportam a seiva, tá? A ausência dos vasos condutores impedem que essas plantas elas tenham aí um porte maior, sejam mais altas, né? São plantas pequenininhas. E elas vão ser divididas aí em 3 grupos. O grupo dos musgos, das hepáticas e dos antóceros. É mais comum para a gente ver musgos, principalmente na época mais chuvosa, que o pessoal aí confunde aí os musgos com o lodo, tá bom? Bom, assim como o reino Plantae, as briófitas vão ter características celulares que são eucariontes, célula aí organizada com carioteca, são pluricelulares, tá? E por isso que se enquadram aí no reino Plantae. A estrutura de uma briófita, como é uma briófita? A gente vai ver aí que a briófita ela vai ser dividida aí em duas estruturas, que a gente chama de gametófito e esporófito. Há diferença entre essas duas estruturas? Sim. Vamos identificar as diferenças. Olha só. Primeira coisa, importante a gente lembrar, o gametófito é a fase duradoura de um musgo, de uma briófita, tá? Essa parte aqui, ó, onde a gente vê aí os filóides, né? As falsas folhas, parte que é clorofilada. Já o esporófito, que é esse talo aqui, né? É a fase passageira, é a fase aclorofilado. Por ser a fase aclorofilado, também o esporófito vai ser dependente da fase duradoura, vai ser dependente do gametófito. E a outra diferença se encontra na ploidia. O gametófito é uma estrutura haploide, ou seja, possui metade do número de cromossomos da espécie em suas células. Já o esporófito é uma fase diploide. A gente vai entender melhor quando a gente conhecer aí o ciclo reprodutivo, tá? Mas é importante lembrar dessas duas fases aqui. O gametófito, que é duradouro, e o esporófito, que é a fase passageira, que a gente vai ver, não vai durar muito aí no ciclo de vida da briófita, tá? Não vai durar muito tempo, ela é uma fase passageira. Já falamos aí que as briófitas são plantas avasculares e que o fato dessas plantas não possuírem os vasos condutores de seiva é o que impede elas terem um porte maior. Isso por quê? Porque as plantas, elas perdem água por evaporação e elas precisam levar a água e os sais minerais até as suas folhas, né? Então, se a planta, se a briófita, que não tem vaso condutor, ela fosse grande, ela fosse alta, ela fosse uma planta de médio a grande porte, esses nutrientes não chegariam até o topo da planta e ela morreria, né? Então, a ausência dos vasos condutores é o que dificulta elas crescerem, né? Elas terem um grande porte. E como que acontece aí o transporte desses nutrientes da seiva? Acontece de forma lenta, por um processo chamado difusão, de célula para célula, bem lentamente. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho sobre o ciclo de vida das briófitas, o ciclo reprodutivo.
Vamos lá, então. Olha só, a gente tem aqui o ciclo reprodutivo e nele a gente encontra as estruturas chamadas de gametófitos, que nós já falamos, e os esporófitos. Ah, olha só, esporófito e gametófito. Está aqui no ciclo de vida. O gametófito, olha lá, ó, a estrutura haploide, e a gente identifica o gametófito masculino e o gametófito feminino. No gametófito masculino, que é esse aqui, a gente encontra uma estrutura denominada anterídeo. E são nos anterídeos que vai ser produzido aí o gameta masculino, os anterozoides. Tá? E no gametófito feminino, que possui uma estrutura chamada arquegônio, vai ser produzido o gameta feminino, a osfera. Ok? Sendo que esses gametas serão formados por mitose. Beleza? Ó, vai acontecer mitoses aqui e os gametas terão a mesma quantidade de cromossomos que o anterídeo, que o arquegônio, ou seja, serão metade do número de cromossomos. Aconteceu mitose, né? E após a formação desses gametas, os gametófitos ali, eles vão estar localizados em um ambiente úmido, um ambiente que tenha umidade. Por que isso é importante, a umidade, a água para a reprodução? Porque os anterídeos, eles vão nadando, e isso, eles vão vibrar aí o seu flagelo até chegar no gametófito feminino, para fecundar, para haver aí a fertilização, né, a fecundação, desculpa, da osfera. Fecundada essa osfera, a gente passa a ter um embrião diploide, haploide. Se o anterozoide era haploide e se uniu com a osfera também haploide, a gente vai ter um embrião diploide, ok? Esse embrião fertilizado, ele vai desenvolver, ele vai crescer aqui. E em cima do gametófito feminino, onde ocorreu a fecundação, eu tenho aqui a formação do esporófito. Ah, professora, então o esporófito, ele é resultado dessa fecundação do anterozoide com a osfera? Isso mesmo, perfeito. Formou aí, então, o esporófito. O que o esporófito ele vai formar? Ele não é a fase passageira? Ele vai ter aí uma função, mesmo que sendo uma fase passageira, olha lá, ó, a fase do esporófito dura toda essa parte azul aqui do gráfico, tá? Então, o esporófito, aqui, ó, na região do talo do esporófito, vão acontecer aí meioses e vão formar esporos. Então, vai ser uma meiose espórica, porque vão formar os esporos. E esses esporos, então, por terem sido formados por uma meiose, vão ser haploides. E ao, né, encontrar um solo com umidade, esses esporos eles vão germinar, vão dar origem ao protonema, e o protonema ele vai se desenvolver, originando rizóides, cauloides, filóides, dando origem aí a novos gametófitos, certo? Então, esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. Dá uma conferida aí, estudem, tá bom? E depois a gente vai mandar a aula do próximo grupo de plantas, que são as pteridófitas. Tá bom, galera? Estudem aí. Tchau, tchau!